A gente vai conversar agora com o presidente do Senado, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que nos dá o prazer da sua presença aqui no CNN Prime Time. Senador, muito obrigado pela sua presença, pela sua entrevista aqui no nosso jornal. É um prazer recebê-lo. Essa semana a gente vai ter a segunda reunião do Comitê de Combate à Covid, que é, eu não vou dizer presidida pelo senhor, mas o senhor encabeça esse encontro repassando tudo que houve para o presidente da República. A grande questão é, acabou o mês de março, um mês terrível, dramático em termos de pandemia. E os especialistas apontam, abril vai seguir, infelizmente, pelo mesmo caminho. A minha questão é a seguinte, nesse cenário, o que vai ser proposto, o que o senhor pode adiantar sobre essa próxima reunião? Márcio, boa noite, um prazer participar desse programa na CNN, é um canal que tem tido cada vez mais aceitação. E essa vinda é uma vinda que já era para ter acontecido antes e hoje nós cumprimos então o compromisso de estar aqui nos estúdios da CNN para poder conversar com seus telespectadores. Esse comitê foi instituído por decreto do presidente da República e é coordenado pelo presidente da República. É bom que se diga isso, que deve ser, como chefe de Estado, o responsável pela coordenação de um comitê dessa natureza. Dele participam também o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o ministro da Saúde, que é fundamental e tem o papel de coordenação técnica, e representantes do Judiciário e do Ministério Público, tanto do CNJ quanto do CNMP. E, obviamente, que esse comitê tem a interface com os outros segmentos, com os outros setores, para fazer o mais inteligente enfrentamento possível da pandemia. Nós tivemos um mês de março muito ruim, de fato. O prognóstico para o mês de abril também é ruim. Nós temos uma perspectiva, infelizmente, de muitas mortes ainda pelo coronavírus, mas essa coordenação é fundamental para que possamos ter essa inteligência coordenada entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo e também o Poder Judiciário, para que as ações sejam tomadas para esse enfrentamento, seja para ampliação dos leitos de UTI, para melhorar o atendimento da população que está doente, seja para a importação de insumos e a disponibilização de oxigênio, sobretudo na área de logística, que são ações que o Ministério da Saúde tem tomado com acompanhamento do Poder Legislativo e, fundamentalmente, a ampliação da escala da vacinação. Pela vez primeira, na semana passada, nós tivemos mais de 1 milhão de doses aplicadas no Brasil, que foi um marco importante e que é a nossa expectativa para o mês de abril. Uma média de 1 milhão de pessoas vacinadas por dia no Brasil e a partir de maio 2 milhões vacinados por dia. Isso nos dará um enfrentamento condizente para o tamanho do problema, para o tamanho da crise e pela gravidade da doença. Uma doença que mudou as suas características, um vírus que veio mais forte em 2021 e que precisa de um contragolpe tão forte quanto, que é o que nós temos buscado fazer nesse alinhamento do Congresso Nacional com o governo federal naquelas medidas que haja convergência. No que houver divergência, naturalmente, há os mecanismos próprios para poder discutir e dirimir essas divergências. Mas nós precisamos apostar nesse consenso, nessa busca de soluções, é o que eu tenho buscado como presidente do Senado, nesse comitê junto ao presidente da República. Mas o senhor vai ter muito trabalho, então, para aparar essas divergências todas. Hoje mesmo, o presidente, mais uma vez, colocou contra as medidas de distanciamento, coisa defendida pelo próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A gente tinha também governadores e prefeitos defendendo que as cerimônias religiosas não acontecessem, mesmo no domingo de Páscoa. Vem o Supremo Tribunal Federal, ministro Nunes Marques, e decide que as cerimônias podem acontecer. A gente não está vendo uma coordenação nacional ainda, presidente. Bom, há pontos de vista que são externados, mas eu mais uma vez conclamo a sociedade brasileira, a população brasileira, que tem sido muito resiliente, e aqui eu quero fazer esse reconhecimento ao povo do Brasil que tem sido ordeiro, mantido as esperanças no enfrentamento da pandemia, colaborando, a maioria do povo brasileiro colaborando com as medidas de distanciamento, com o uso de máscara, com a higienização das mãos, com a vacinação. Já se quebrou aquele estigma de que havia dúvidas em relação à vacina. Então, a grande maioria da população brasileira está indo nessa toada. Então, eu faço realmente esse apelo para que, em matéria de saúde pública,
das regras para poder enfrentar a pandemia, que ouçamos o ministro da Saúde, o Dr. Marcelo Queiroga, que tem o seu protocolo, que tem sido muito feliz nas suas abordagens de enfrentamento e dos aconselhamentos dados à população brasileira. É esse o nosso foco. O coordenador técnico, quem precisa ser ouvido à luz da medicina e da ciência, é o ministro da Saúde, Dr. Marcelo Queiroga. É o que eu, como presidente do Senado, faço. Em matéria de saúde, que o Dr. Marcelo Queiroga, o ministro da Saúde, possa nos guiar. E da parte do Congresso Nacional, nós temos que nos incumbir daquilo que nos cabe, agilizar a votação de medidas provisórias, colocar na pauta projetos que sejam de interesse do enfrentamento da pandemia, como faremos na pauta dessa semana, discussões, por exemplo, sobre patentes de medicamentos, sobre imunidade tributária de vacinas, sobre o controle do aumento dos preços de medicamentos no Brasil, uma medida que foi tomada em 2020 e que pode ser reeditada também em 2021, além das medidas econômicas para poder ajudar os setores que estão muito combalidos pela pandemia. É esse o nosso trabalho, que é um trabalho responsável, que busca ser coordenado, participativo. É isso que o Brasil precisa, dessa união de esforços de pessoas que pensem no mesmo rumo para poder enfrentar a pandemia com o menor número de contaminados possível. A Thaís Arbex tem uma pergunta para o senhor, presidente. Thaís. Boa noite, presidente. Eu quero insistir no tema que o Márcio trouxe, que é em relação à criação desse comitê. Tem uma questão em relação aos governadores que não foram colocados formalmente, nem prefeitos, no comitê. Eles fazem esse pleito, dizem que são eles que estão na ponta e precisam sim participar, senão não será um comitê nacional. E uma outra questão que é em relação à posição, à postura do presidente Jair Bolsonaro. O comitê foi criado numa tentativa de alinhamento, de que todos caminhassem na mesma direção. Mas o Márcio já apontou algumas declarações só hoje do presidente Jair Bolsonaro em direção contrária. A minha pergunta é, no mesmo dia em que se criou o comitê, o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou que a Câmara estava acendendo um sinal amarelo para possíveis erros do governo Jair Bolsonaro em relação à pandemia. Esse sinal amarelo continua aceso, presidente? Thaís, o comitê foi criado para que houvesse uma coordenação. O que mais se reclamava, o que mais se pedia era uma coordenação central que pudessem sentar à mesa o presidente da República como alguém que pudesse conduzir os destinos do enfrentamento da pandemia, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, membros do Poder Judiciário e o ministro da Saúde. Então há uma coordenação federal, essa é a natureza do comitê, que não substitui, tampouco usurpa as funções de todos os envolvidos ali. O presidente continua com as suas funções, o Congresso Nacional tem as dele, o ministro da Saúde, uma condição precípua desse enfrentamento à pandemia. Os governadores e os prefeitos são igualmente importantes nesse combate, cada qual responsável pelo seu estado, pelo Distrito Federal e pelo seu município, e o Supremo Tribunal Federal já decidiu esse poder desses chefes do Executivo também de fazer o enfrentamento de acordo com as circunstâncias peculiares de cada um desses entes federados. Então é uma soma de atribuições. O comitê é apenas de coordenação, para poder fazer sentar à mesa os personagens dos poderes federais para que possam alinhar as ações dentro de uma organização de ideias, de propostas e de iniciativas, para que não saia cada um por um lado tomando iniciativas que às vezes uma medida provisória que vai esbarrar no trâmite no Congresso Nacional ou um projeto de lei que não vai ser sancionado pelo presidente. Nós não podemos perder tempo no enfrentamento da pandemia. E para não perder tempo, nós temos que alinhar ideias, nós temos que sentar e conversar. Essa é a razão de ser do comitê. Eu tenho buscado muito entender, assimilar e encaminhar as iniciativas, as propostas e os pedidos dos governadores de estado. Na semana passada reuni também com o consórcio das cidades brasileiras no tocante à vacina, presidido pelo prefeito Jean Loureiro, para poder ouvir deles também quais são as reivindicações e os apelos, mas nada substitui o papel de cada qual nesse enfrentamento, inclusive diretamente junto ao Ministério da Saúde. O que os prefeitos e os governadores podem ter em relação a mim, como presidente do Senado, que é a casa da federação, que defende a federação e os estados brasileiros e o Distrito Federal, é esse compromisso de colocar-me no lugar deles, entender quais as dificuldades que eles têm, respeitar as atribuições e autonomia que cada um desses entes federados tem e levar ao senhor presidente da República essas reivindicações, essas impressões para entendermos e chegarmos a um denominador comum. Como nós precisamos de união
para que haja união, nós precisamos conversar e identificar quais são os nossos pontos divergentes. É isso que eu tenho buscado fazer o tempo inteiro com todos esses personagens nesse enfrentamento da pandemia e considero que o trabalho desse comitê, quando se discute ali a possibilidade de vacinação das forças de segurança do Brasil, que é uma medida inteligente de priorização de um setor que precisa estar preservado em termos de saúde pública para poder fazer a segurança pública nacional, quando se discute ali a possibilidade de produção de vacina a partir de parques industriais de vacinação animal, que é até uma ideia de um senador, o senador Wellington Fagundes, já assimilada pelo Ministério da Saúde, quando se discute no comitê a importação de insumos, a importação de caminhões para distribuição de oxigênio, que também são iniciativas tomadas pelo Ministro da Saúde, tudo isso é revelador de uma união que agrega, de uma união que soluciona. E é isso que nós temos buscado fazer. Ter compromisso com o problema, de jogar o problema e buscar like em rede social é muito fácil. Agora, buscar a solução a partir de um diálogo que seja republicano, responsável, com todos os personagens que têm capacidade de decidir, esse é o mais difícil. Mas eu tenho muita crença que nós consigamos fazer. E repito, vamos seguir a linha da ciência e da medicina. O que nos recomenda o Ministro da Saúde em termos de enfrentamento da pandemia. Ele tem o conhecimento técnico para isso. Ouçamos o Ministro da Saúde, esse é o caminho para poder termos o distanciamento social, o uso de máscara, a higienização das mãos, a vacinação em grande escala. E já se observa um aumento da escala de vacinação e boas perspectivas para que tenhamos vacinas suficientes no decorrer do ano de 2021 para toda a população brasileira. Agora é interessante, presidente, o senhor falou sobre várias propostas em tramitação no Congresso, propostas importantes sim para combater a pandemia. Mas o senhor não falou de uma que já foi aprovada, aliás, proposta pelo senhor, da questão das vacinas compradas por entes privados. Empresários que quiserem comprar a vacina podem comprar sem problema nenhum. Se vira lá no exterior, traz vacina para cá, mas tudo tem que ser doado ao Programa Nacional de Imunização. Isso já foi aprovado, isso já está fechado. Agora, casuisticamente ou não, alguns empresários falam, peraí, vamos fazer uma nova lei? Vamos mudar a lei? Vamos fazer com que eu possa comprar, mas eu fico com 50%, dou só 50%. Nesse momento que a gente precisa de união, que a gente precisa de mais vacina até, como é que o senhor vê essa tentativa de mudar a sua proposta? Bom, a Lei 14.125 é uma lei muito clara em relação à possibilidade da participação da iniciativa privada. Pessoas jurídicas de direito privado poderão adquirir vacinas desde que, neste primeiro momento, as doem para o Plano Nacional de Imunização, para o Sistema Único de Saúde, por uma razão muito simples, até aqui verificada, que é o fato de não se ter uma oferta de vacinas para toda a população brasileira. Não há uma oferta de vacinas para toda a população mundial, diga-se de passagem. Enquanto não houver esta oferta suficiente para alcançar pessoas, o Plano Nacional de Imunização, que estabeleça prioridades, é algo eticamente sustentável, eticamente exigível. Agora, a partir do momento que se tiver a oferta de vacinas, que tiver contratada uma quantidade de vacinas que seja suficiente para a população brasileira, inclusive para as prioridades, independente da condição econômica, independente de ser rico ou pobre, é uma prioridade por conta da idade, por conta da comorbidade, por conta de ser um profissional da segurança. Se houver a segurança por parte do governo brasileiro de que haverá vacinas dentro dessa programação e desse cronograma já contratado com o Fiocruz, com o Butantan, com a AstraZeneca, com o Sinovac, com o Pfizer, com o Janssen e com outros laboratórios, numa quantidade de mais de 500 milhões de doses, que é o que está no cronograma do Ministério da Saúde, se pode discutir daqui a pouco algum tipo de flexibilização para a iniciativa privada em que se ganhe a escala de vacinação por conta da agilidade. O que não pode é a iniciativa privada poder comprar uma eventual alteração da lei, estabelecendo uma concorrência com o poder público capaz de afetar o cumprimento do cronograma do Sistema Único de Saúde. Então, são essas duas circunstâncias que, nesse instante, se contrapõem, que têm que ser colocadas na balança para termos muita segurança em relação a isso. Se for afirmado de que a possibilidade da iniciativa privada adquirir, que há vacinas disponíveis para a iniciativa privada que não estão disponíveis para o poder público. Se houver essa constatação, nada impede que se flexibilize para a iniciativa privada, porque uma empresa imunizar os seus funcionários, a família dos funcionários, seria até interessante. Mas, repito, não pode estabelecer uma concorrência com o Plano Nacional de Imunização, que tem um caráter universal e, como eu disse, é eticamente exigível nesse momento para que não haja privilégio a ninguém.
É importante ter o senhor aqui no nosso Prime Time para discutir, além dessas questões fundamentais de Covid-19, combate ao novo coronavírus, mas outros assuntos importantes também, como, por exemplo, o orçamento. Demorou muito para o nosso orçamento ser votado, a gente só foi votá-lo no meio de março. E depois de votado, agora a gente está esperando a sanção do presidente, sendo que o presidente pode ser envolvido em crime de responsabilidade se sancionar alguns pontos do orçamento aprovado no Congresso. Como é que o senhor está vendo essa discussão em torno do orçamento que ainda não foi definido? O orçamento do ano de 2021 devia ter sido apreciado, elaborado e votado no ano de 2020, até dezembro de 2020. Não o foi. E aí nós fizemos, ao assumirmos a presidência do Senado e do Congresso, instalamos a Comissão Mista de Orçamento com a composição paritária entre os partidos políticos, e a Comissão Mista de Orçamento fez em tempo muito rápido a aprovação do orçamento de 2021. Então, acredito que nunca na história houve um orçamento votado de maneira tão rápida, porque se exigia isso em razão da omissão de 2020. E então o orçamento foi votado na Comissão Mista de Orçamento, foi votado no plenário do Congresso Nacional pelas duas casas. O trabalho do relator, do senador Márcio Bittar, foi um trabalho elaborado, segundo ele próprio informou, e segundo é de conhecimento público, com uma participação muito ativa e presente do governo federal, tanto do Ministério da Secretaria de Governo quanto do Ministério da Economia, que identificaram ali como deveria ser a peça orçamentária, muitos programas de ministérios ali contemplados, justamente que há uma função social no trabalho feito pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, pelo Ministério da Infraestrutura, pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, inclusive para programas de vacinas, né? No meu estado mesmo há um programa que o ministro Marcos Pontes está cuidando, com orçamento garantido nessa peça orçamentária. Depois de aprovado é que o governo federal, que participou da elaboração da peça orçamentária e da própria votação do Congresso Nacional, é que identificou que poderia haver algum problema ali relativamente ao uso de despesas obrigatórias, de recursos das despesas obrigatórias. Obviamente, quando se aponta um problema que até então não estava sendo apontado pelo próprio governo, e o governo haverá de ser um só, nós então agora vamos identificar quais os caminhos que nós temos, com toda a responsabilidade que nos impõe no Congresso Nacional, mas trazendo o governo federal para esta solução, porque não foi um problema criado pelo Congresso Nacional. Se é que há o problema, esse problema deve ser compartilhado com o governo federal. Então vamos sentar à mesa, o relator, o senador Márcio Bittar, a presidente da comissão, a deputada Flávia Arruda, os ministros de Estado que tenham que se envolver com esse tema e chegar num denominador comum que possa, se houver alguma distorção, alguma falha na peça orçamentária, que ela possa ser corrigida à luz dos procedimentos próprios. Não haverá prejuízo algum para o orçamento, tampouco qualquer tipo de risco para o presidente da República, que hora nenhuma agiu de má fé em relação a isso, né? Então, eu considero que essa é uma solução próxima de acontecer sem maiores desgastes. O Yuri Pita tem uma pergunta agora para o senhor, presidente. Yuri, por favor. Obrigado, Márcio. Boa noite, presidente. Obrigado por estar conosco. Ainda sobre esse assunto do orçamento e também sobre as conversas que o senhor vem tendo com empresários, sejam nacionais, estrangeiros. O senhor participou hoje, se eu não me engano, de um painel do Fundo Monetário Internacional com participação de investidores brasileiros e estrangeiros. Queria que o senhor falasse um pouco de como a condução da pandemia e essas questões fiscais que já trouxeram um impacto importante no ano passado e agora esse impasse em relação ao orçamento de 2021 estão afetando a imagem do Brasil lá fora e como que o senhor, no papel de presidente do Congresso e do Senado, busca trabalhar para que se minimize esse impacto negativo que a imagem do Brasil vem tendo nos últimos anos. Eu comecei esse encontro no FMI hoje pela manhã e terminei o encontro dizendo que não se pode desistir do Brasil. Nós temos que reconhecer que o Brasil, nos últimos 5 anos, cumpriu importantes missões. E quando falo Brasil, me refiro ao governo federal, me refiro ao Congresso Nacional, às instituições brasileiras e à própria sociedade. Um país que aprovou reforma trabalhista, lei de terceirização, teto de gastos públicos, orçamento impositivo, reforma da Previdência, marco legal do saneamento, autonomia do Banco Central, nova lei de recuperações judiciais e de falências. Não é um país que não esteja comprometido com a rigidez fiscal.
uma PEC emergencial votada recentemente que culminou na emenda constitucional 109, que estabelece um protocolo fiscal, que é coisa de país sério, de ter um protocolo fiscal no momento de crise, que é uma iniciativa do Ministério da Economia e que o Congresso Nacional cumpriu fielmente com o Ministério da Economia e com o Governo Federal. Isso são coisas que aconteceram e que precisam ser valorizadas e reconhecidas pelo mercado nacional e pelo mercado internacional. Óbvio que há defeitos no enfrentamento da pandemia e nós os reconhecemos e é por isso que provocamos a existência de um comitê de coordenação, de ações que sejam conjuntas, da busca de união para a gente corrigir erros e ter mais acertos daqui para frente. Mas isso não desnatura a essência do nosso propósito, especialmente falo em nome do Congresso Nacional, de ter no país reformas que sejam estruturantes, se avizinham a reforma administrativa, a reforma tributária. Essa questão do orçamento é um fato que não pode ser superdimensionado, que é algo do qual o governo participou e haverá também de dar a solução. Então, nós temos que avaliar o conjunto. E o conjunto, afora o momento excepcional que nós vivemos, de muita tristeza e de muita perplexidade em razão desse monstro que é o coronavírus, nós temos um caminho nos últimos 5 anos, que é um caminho de reformas muito importantes para o país. E uma perspectiva muito concreta de minha parte, do presidente Arthur Lira, de aprovar as demais propostas que estão em trâmite no Congresso Nacional. Então, não há por que desacreditar o Brasil. Definitivamente não há por que desacreditar o Brasil. Agora, qual é a prioridade desse momento? É óbvio que nós vamos tocar reforma administrativa, reforma tributária, diversos projetos que são estruturantes, inclusive na área de infraestrutura, as capitalizações de empresas que precisam ser competitivas no mercado internacional, mas nesse momento o foco é a pandemia. Qual o projeto que nós temos de saúde pública, qual o projeto que nós temos de desenvolvimento social face ao momento que nós estamos vivendo a pandemia. Essa é a prioridade agora, mas no pós-crise, no pós-pandemia, nós já temos o caminho para a recuperação econômica do Brasil e é muito importante que tenhamos essa crença no Brasil. Foi isso que eu transmiti a esses investidores e é o que sinceramente penso. Nós temos que acreditar no Brasil e essa tragédia que nós estamos vivenciando, nós vamos superá-la com muitos traumas, é verdade, mas isso não vai desnaturar o nosso caminho de progresso e de ordem no Brasil. Presidente, a gente vai agora para o Rio de Janeiro, onde o Fernando Molica tem uma pergunta para o senhor. Molica. Presidente, boa noite, obrigado pela entrevista. Eu queria voltar à questão da vacina. O senhor falou, do combate à pandemia. O senhor falou no papel do presidente Jair Bolsonaro na coordenação de ações, do comitê. Agora, o presidente continua insistindo, falando praticamente todos os dias contra medidas de distanciamento. Chegou aí ao Supremo Tribunal Federal contra essas medidas e também contra o toque de recolher, que ele compara a um estado de sítio. Na sua opinião, o presidente atrapalha o combate à pandemia quando insiste nessas posições? Olha, eu vou evitar fazer um juízo de valor sobre se atrapalha ou se ajuda. O fato é que qualquer atitude de quem quer que seja, do presidente da República a qualquer outra pessoa, que busque mitigar essas medidas que são importantes para o enfrentamento da pandemia e ditas por quem entende cientificamente, que é o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, são medidas que precisam ser minimizadas. Nós temos que considerar cada qual tem o seu ponto de vista, cada qual tem a sua crença, mas há algo que é inafastável. A ciência, a medicina, as regras sanitárias, a base empírica de experiências anteriores nos exigem distanciamento social, uso de máscara, higienizar as mãos, vacinar, porque a vacina é eficiente, isso já está comprovado cientificamente. Essa é a nossa lógica, essa é a lógica do Congresso Nacional, essa é a lógica do Ministério da Saúde e nada pode mudar isso. Então, eu respeito qualquer ação que vise relativizar essas medidas, mas não concordo com elas e falarei sempre que elas não podem ser levadas adiante, não podem ser obedecidas. Nós temos que obedecer a ciência, obedecer a medicina e, nesse instante, obedecer as recomendações do ministro da Saúde, que tem se revelado alguém muito responsável, ciente do seu papel, cioso de suas responsabilidades, do tamanho do problema que nós estamos enfrentando. E ele terá, por parte do Congresso Nacional, toda a colaboração para que essas medidas saiam do campo das ideias, para que se transformem em realidade, em ações práticas, para poder ter mais leitos de UTI, ter oxigênio distribuído, que é um problema de logística grande que nós temos no Brasil, a todo o território nacional onde tem algum local de saúde em que estejam pessoas precisando de oxigênio, os insumos de sedação numa solução que possa ter um estoque
garantidor para evitar essa correria o tempo inteiro, porque vai acabar no local A ou no local B. Então, essa lógica o ministro está implementando um plano de ação muito inteligente e que nós até aqui estamos sendo muito colaborativos para poder ajudar a executar. Além da vacina, ou seja, a vacinação é a grande expectativa e esperança dos brasileiros para a vida e para a economia. Então, ampliar o máximo possível a escala de vacinação, que já se revelou, inclusive, dias atrás, com mais de 1 milhão de pessoas vacinadas no Brasil, é o nosso caminho inevitável e, repito, nada pode nos afastar e nos arredar desse rumo, que é o rumo certo desse enfrentamento da pandemia. Presidente, a gente tem mais uma pergunta, a última agora do nosso grupo de analistas, vindo lá de Brasília, mais uma vez, da nossa Thaís Arbex. Thaís, com você. Presidente, o senhor falou sobre esse caminho para a recuperação no pós-pandemia. Hoje começou o pagamento da nova rodada do auxílio emergencial num valor muito mais baixo que foi pago no ano passado. E a gente está numa situação muito pior em relação à pandemia e também em relação à economia. O que o Congresso pode fazer a partir desse olhar, olhando para a população que precisa desse auxílio? A gente sabe que a medida provisória tem uma validade, exatamente a validade do auxílio. Há alguma possibilidade de o Congresso voltar a discutir um aumento nesse valor, votar essa medida e aumentar esse auxílio? Thaís, é evidente que o Congresso Nacional, e posso dizer em nome do Congresso Nacional, e eu digo em nome do Senado e da Câmara dos Deputados também, se me permite o presidente Arthur Lira, todos nós desejávamos um valor maior. E acredito que o governo também desejava outorgar aos brasileiros um valor maior do que esse atual, um valor parecido com o que foi do ano passado. Mas há uma dificuldade orçamentária, há uma dificuldade grave de recursos para poder se implementar isso. Agora, é bom que se diga, em 2020 se implementou os R$600 do auxílio emergencial. Nós tínhamos um decreto de calamidade pública, nós tínhamos uma proposta de emenda à Constituição, que foi o orçamento de guerra, e nós tínhamos uma lei complementar 173 de distribuição de recursos para estados e municípios. Hoje, nós temos apenas uma PEC emergencial, que é a do protocolo fiscal, que nos exige cumprir o teto de gastos públicos. Nessa proposta, foi reservado o valor de 44 bilhões de reais para poder se estabelecer esse auxílio emergencial nesses parâmetros definidos pela medida provisória do presidente da República. Qual é a diferença desse ano para o ano passado? Nós temos uma doença mais grave, é verdade, mas nós temos hoje uma perspectiva que não tínhamos em 2020, que é o da vacinação dos brasileiros. A partir do momento que daqui 1, 2, 3 meses nós tenhamos metade da população brasileira vacinada, nós temos uma perspectiva que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, que é a perspectiva de retomada do crescimento, de retomada do emprego, que as pessoas não precisem mais da ajuda do Estado, ou pelo menos boa parte delas. E qual é o nosso grande desafio, além da vacinação? Ao longo desses 4 meses do auxílio emergencial, pensar num programa de renda cidadã, de renda mínima, de renda básica, que seja eficiente, que alcance as pessoas realmente necessitadas, que aumente um pouco o número das pessoas que hoje estão na porta de entrada do Bolsa Família e que não conseguem ingressar e que precisam dessa ajuda. O grande desafio nosso vai ser esse, vacinar a população para que ela não precise do auxílio emergencial e aqueles que continuarem precisando da assistência do Estado terem um programa de renda mínima melhor que o Bolsa Família. Esse será o nosso grande desafio para o segundo semestre. Porque a pandemia vai passar certamente daqui a pouco, é o que a gente torce, mas os efeitos dela ainda devem perdurar por mais algum tempo. Senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, presidente do Congresso, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua visita aqui ao nosso Prime Time. Boa noite para o senhor. Boa noite, Márcio, é um prazer participar. Um grande abraço. Prazer foi todo nosso. Roberta.